Boa tarde, pessoal. A gente vai tratar hoje sobre o cálculo de área, dando continuidade lá ao assunto de integrais definidas. Existem três casos a se considerar quando a gente estiver calculando área. O primeiro caso é quando eu tenho uma função que está sobre o eixo do x, então uma função positiva. O segundo caso é quando eu tenho uma função abaixo do eixo do x. E o terceiro caso é quando eu tenho duas funções em que uma está acima da outra, tá? Cada uma delas tem suas particularidades e eu vou colocar um exemplo de cada caso aqui pra gente calcular. Então, ó, primeiro caso. Primeiro caso, a minha função ela é maior que zero. Então, ou seja, ela está sobre o eixo do x. E ela é limitada por duas retas, uma passando por xa e outra passando pelo ponto x igual a b. Então, uma reta xa e uma reta xb. Que são os meus limites de integração. Fazendo um esboço do gráfico, seria uma situação dessa maneira. Uma função que está sobre o eixo do x e tenho duas retas passando pelo ponto A e outra passando pelo ponto B. E eu consigo gerar uma área sob essa reta, sob essa curva, f de x. E essa região que a gente localiza entre esses dois valores limitantes seria calculada por meio da integral de f de x. Então, a área vai ser a integral de a até b da função f de x com relação a x. Então, calcula-se dessa maneira. Lá no material de vocês, eu coloquei alguns exemplos. Na verdade, que eu coloquei 2 exemplos de cada. Eu vou reproduzir aqui um exemplo de cada tipo. E vou começar com aquele da parábola, certo? No exemplo que tá lá da parábola, é uma função, deixa eu colocar aqui, ó. O primeiro exemplo que tem lá no material instrucional é esse aqui, que é encontrar a região limitada pela curva y igual a 4 menos x quadrado e o eixo do x. Vejam que ele não dá quem é A, quem que é B, para resolver essa conta. Então, não coloca uma reta XA e uma reta XB. Ele dá uma curva e fala que é para calcular a região abaixo da curva, compreendida entre a curva e o eixo X, né? Limitada pela curva e o eixo do X. Então, significa que a curva vai passar uma hora por pelo eixo do X. E quando ele passar, ela vai marcar 2 pontos. Esses 2 pontos vão ser os limites de integração. Então, o jeito mais fácil da gente dar continuidade é fazer o gráfico da função dada para descobrir quem é esses pontos e calcular em seguida quem é a função. Note que se vocês tiverem a função, eu tenho lá a função f de x, e for dado os meus dois valores de limite para integração, que seria o a e o b, os dois limitantes da função, aí o que acontece? Eu não preciso nem fazer o gráfico. Eu poderia fazer caso pedisse no exercício, ou então por curiosidade, mas assim, eu não teria necessidade de fazer o gráfico para calcular a integral, tá? Agora, neste caso, ele não dá essa informação de A e B, eu preciso descobrir. Preciso necessariamente fazer o gráfico? Também não preciso, assim, é um jeito que a gente consegue ter, o gráfico ele é mais visual mesmo, a gente consegue ter compreender melhor o que está acontecendo com a função e por que os pontos, quais pontos e por que são aqueles pontos que a gente toma como limitante. Mas assim, se ele está sendo limitado pela função e pelo eixo do x, os limitantes seriam a hora que a função passasse pelo eixo. A função só passa pelo eixo quando isso aqui acontece, quando a função zera, quando f de x é igual a zero. Então, se isso acontecer,
no momento que isso acontecer, a função passa pelo eixo do x. Então, assim, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu vou ter que pegar a função aqui, que é 4 menos x², e comparar com zero. Quando eu faço essa comparação, eu encontro as raízes. As raízes da função de segundo grau, que é uma função de segundo grau, né? Então, as raízes da parábola. Então, assim, preciso fazer o gráfico? Não preciso. Eu preciso encontrar quem são os dois valores. Esses dois valores saem a partir das raízes da função de segundo grau. Como que eu encontro raízes da função de segundo grau? Comparando a função com zero, certo? Não entendi. Aí, faz o gráfico, porque o gráfico auxilia bastante essa questão de ver o porquê das coisas, né? Eu acho que é um auxílio a mais, tá? Eu vou fazer o gráfico para vocês entenderem bonitinho como que a gente faz, certo? Então, para fazer o gráfico de uma função, é bom que a gente relembra como que faz gráfico de função de segundo grau, né? Eu preciso de 3 coisas, né? Das raízes, do vértice e de pontos que estejam antes e depois das raízes, né? Das raízes. Então, essas são as 3 coisas que a gente vai buscar na hora de resolver fazer o gráfico de uma função de segundo grau. Quando o gráfico não tem raízes, daí eu pego o vértice, pontos antes e depois do vértice, tá? Então, calculando aqui as raízes da função. Para calcular a raiz da função, eu tenho que igualar a função com zero. Então, 4 menos x² é igual a zero. Isolando o x, vai ficar que x² é igual a 4. Que número que elevado ao quadrado dá 4? Eu tenho o meu x1 e o meu x2 daí. Dessa informação. 2 ao quadrado dá 4, então 2 é uma das raízes, e menos 2 ao quadrado também dá 4, então menos 2 também é outra raiz. Veja que nesse caso eu não achei a raiz da função de segundo grau por meio de Bhaskara. Eu não fiz por meio de Bhaskara, se fizer, vai dar a mesma resposta, mas é porque ela é uma função que está na forma incompleta, não tem o termo com x. A fórmula de Bhaskara a gente usa mais quando ela está na forma completa, que tem o termo x², o termo com x e o termo independente. Se tiver faltando um dos termos, fica mais fácil fazer por métodos mais diretos, né? Então, nesse caso aqui, era só isolar o x² que a gente consegue solucionar o problema. Beleza, então, a primeira informação tá ok, né? Os vértices, gente, tem fórmula para calcular o vértice. Para quem não lembra, as fórmulas de cálculo do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Como a gente não tá na forma completa e a gente nem determinou quem é o delta, a gente pode calcular essas raízes fazendo a média aritmética ou melhor, calcular o vértice, o x do vértice, calculando a média aritmética das raízes, porque a parábola é sempre simétrica e o vértice está sempre, o x do vértice sempre é o eixo de simetria, né? Então, se eu tirar a média de 2 pontos que são simétricos, automaticamente eu encontro o vértice, tá? Então, o x do vértice vai ser x1 mais x2 por 2. Substituindo 2 menos 2 por 2, vai dar 0 dividido por 2, que é 0. Então, o x do vértice passa pela abscissa, tem a abscissa 0. O y do vértice, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a função quando ele tiver no x do vértice. Então, assim, qual que é o y correspondente àquele x? Então, assim, quando o x for 0, qual que é o y correspondente? Então, a gente consegue encontrar por meio dessa maneira. Então, essas duas maneiras aqui, ó, média aritmética e colocar o x do vértice para encontrar o y do vértice, é uma forma alternativa quando a gente não lembra das equações aqui para encontrar, não lembra da fórmula para encontrar o vértice, as coordenadas do vértice. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função
e vou descobrir quem é o y do vértice. Eu vou substituir aqui o 4, vai ser 4 mesmo que é da fórmula. No lugar do x, eu vou colocar 0, que é o x do vértice, e vou calcular. Daqui eu tenho que y do vértice vale 4. Ou seja, o vértice mesmo desse gráfico, ele passa pelo ponto 0x e 4y. Tá, só com essas duas informações eu já consigo ter ideia da parábola. Eu costumo sempre pegar mais 2 pontos para a gente ter uma ideia geral de como que é a curva, tá? Eu vou fazer aqui os outros pontos. Então, sempre assim, quando a gente for fazer gráfico de função, a gente costuma fazer aquela tabelinha com x e y, né? Aqui eu vou colocar a função que a gente está trabalhando, né? F de x é 4 menos x quadrado. E aí, gráfico de função, a gente faz uma tabela, x e y, e coloca os valores que a gente pretende calcular, escolhendo valores para x e determinando quem é o y. 3 valores para x e 3 valores de y a gente já tem, que seriam o 2, o menos 2 e o 0 para o x. Então, o 2 e o menos 2 são as raízes, o 0 é do vértice, tá? Então, o x do vértice que tinha dado 0, né? O que acontece? Quando eu tô nas raízes, as raízes saem dessa condição, do y ser 0, né? Então, o y para as raízes é 0. E quando eu tô lá no ponto 0, x do vértice, eu encontro o y do vértice igual a 4. Então, esses valores aqui eu já tinha como informação anterior, né? Então, mais 2 pontos para eu calcular. Então, eu sempre pego um depois do maior, que no caso, depois do 2, vem o 3. E um antes do menor. Antes do menos 2, vem o menos 3. E calcula esses valores para essas funções aqui. Então, vai ficar 4 menos 3 ao quadrado, vai ficar 4 menos 9, que é igual a menos 5. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 4 menos, como é negativo, vou colocar entre parênteses, menos 3 ao quadrado. Vai ficar 4 menos 9, que vai ficar menos 5. Beleza. Tenho 5 pontos, então consigo determinar quem é o gráfico. X e Y. Ponto 3 para x, vai lá para o menos 5 do y. Então, y vai lá para baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 3 para x, vai lá para o menos 5. Então, notem que a parábola é sempre simétrica, né? Menos 2 é raiz, então fica sobre o eixo. E outro ponto é 0 para x e 4 para y. Então, esses valores que estão ali na tabela, né? Então, fazendo o desenho da curva, né? Eu tenho esse gráfico aqui, ó. Beleza. O que eu quero? Eu quero a região que está abaixo da curva entre o eixo do x. Então, eu quero essa região aqui. Quem limita essa região? As minhas duas raízes, menos 2 e 2, tá? Então, assim, por isso que eu falei para vocês que não precisava necessariamente fazer o gráfico. Se vocês conseguirem entender, a hora que você lê o problema, vocês lerem o problema, você conseguir entender que quando ele falar que está entre a curva e o eixo do x, eu preciso calcular as raízes, e vocês conseguirem descobrir o valor das raízes e conseguir entender o conceito do que está acontecendo, vocês não precisam necessariamente fazer o gráfico. Agora, professora, eu não entendi direito o que é para fazer. Faz o gráfico, porque ele ajuda bastante a entender o que está acontecendo com a função e qual a área realmente que vocês estão calculando. Isso também vale quando a gente não sabe, tenho duas curvas,
e eu quero a região entre duas curvas e eu não sei qual que é maior que a outra. Então, eu tenho que fazer o gráfico para saber qual que tá sobre a outra, né? Então, beleza, gente. Dando, então, continuidade. Então, faz o gráfico caso vocês não entenderem. E aí, parte para o cálculo da integral. Então, limites é as duas raízes, menos 2 e 2. E a função é 4 menos x quadrado. Eu gosto de deixar entre parênteses, gente. Não necessariamente eu preciso deixar, porque subentende que tudo que está antes do dx está sendo integrável. Eu prefiro deixar entre parênteses, que eu acho que fica mais organizado, tá? Então, ó, menos 2 e 2 de 4dx menos x quadrado dx. Fazendo o cálculo da integral, na primeira integral vai ficar 4, permuta, fica integral de dx. Integral de dx é x. Menos integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Menos 2 e 2. Tá, feito isso, agora só falta substituir esses limites de integração conforme o que a gente viu na aula passada, que é o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, eu vou terminar essa continha. Vou dobrar isso aqui para vocês enxergarem a continuidade da conta, né? Então, vai ficar como essa substituição, né? Vai ficar 4. Vou abrir parênteses, porque eu vou substituir agora no x, né? Essas informações. Então, começa pelo cara lá de cima, que é o maior. Menos, que é a fórmula do teorema fundamental do cálculo. Menos 2, que é do número. Fecha parênteses. Menos, abre parênteses, porque vai fazer a substituição. Então, sempre é bom, se você tiver um sinal de menos ou tiver um número na frente multiplicando, sempre é bom colocar entre parênteses para vocês não se perderem. 2 ao cubo sobre 3, menos, que é da fórmula do teorema fundamental do cálculo, menos 2 ao cubo sobre 3. Consertar aqui, gente, para ficar mais bonitinho. Isso. Então, resolvendo, vai ficar 4, menos com menos fica mais, fica 2 mais 2, que é 4, menos 2 ao cubo é 8, menos 2 ao cubo é menos 8, só que com esse outro menos vai ficar mais 8. E aí, vai ficar da seguinte maneira, esses dois aqui são inteiros, vou fazer a continha, vai dar 16. Esses dois são fracionários, mas são fração com o mesmo denominador. Então, eu só vou somar os carinhas de cima e repetir o que tá embaixo. 8 mais 8 dá 16, 16 por 3. Tá, chegando aqui, a gente pode tirar o mínimo. Como que a gente faz para tirar o mínimo? Tem um esquema prático que a gente tinha discutido na aula que vocês tinham achado mais fácil, que não chega necessariamente no mínimo, mas é uma forma de somar frações. Então, vamos utilizar eles, que é multiplicar os dois de baixo, dá 3, e depois multiplica cruzado. 16 vezes 3 dá 48. E 1 vezes 16 é menos 16. Repete o sinal que tá no meio, tá? 48 menos 16 é 32. 32 por 3. Unidades de área. E aí, fechou. Então, significa que abaixo dessa curva, entre o eixo do x, que vai de menos 2 a 2, a área correspondente é 32 por 3 unidades de área, tá? Então, aproximadamente 11 unidades de área, né? Tem um outro exemplo lá no material de vocês, mas a gente vai ficar só com o primeiro exemplo mesmo, tá? E vocês podem dar uma conferida nos demais. No caso 2, né?
No caso 2, eu vou ter uma função que é menor que zero, tá? E essa função, ela é uma função contínua, e eu vou também ter o mesmo limitante, x igual a A e x igual a A e x igual a B, tá? Que são duas retas passando por A e passando por B. Nessa situação, a função ela vai estar para baixo do eixo do x. Vai estar assim. E aí, eu tenho lá valores quaisquer para A e para B, que limitam a minha região, e essa região fica abaixo, do eixo do x. Se isso acontecer, gente, toda vez que a função estiver lá para baixo do eixo do x, ela é uma função que... na verdade, assim, a região que ela delimita com o eixo do x, ela fica para baixo. Como ela fica para baixo, ela vai dar um número negativo, mas a gente, quando trata de área, a área é sempre positiva, né? Então, como que a gente vai fazer? Como o resultado sempre vai dar negativo, para a gente interpretar esse valor como sendo uma área, a gente vai tomar o módulo desse valor. Então, vai ser f de x, dx, a integral dele. Isso daqui que tá aqui dentro vai resultar algo negativo, mas quando eu tomo o módulo, automaticamente ele perde o sinal, tá? Então, só uma observação aqui, a área é sempre positiva, tá? Então, é sempre positivo. Então, se der negativo, é porque a função tá para baixo da curva, e daí a gente tem que inverter o sinal do resultado para a gente conseguir interpretar ela como uma área. Outra forma de ver, a gente altera. Tipo, se aqui é negativo, o que a gente faz para inverter? Multiplica por menos. Quando a gente multiplica por menos, ela volta a ser positiva. Então, a gente pode fazer isso também em vez de utilizar o módulo, tá? É mais comum aparecer o módulo, tá, gente? Como exemplo, eu vou resolver o exemplo 4, que é um exemplo de função trigonométrica, tá? Então, a função do exemplo, então, vou colocar o exemplo 2 aqui, é a função y igual a seno de x, e o x valendo 0, e x valendo 2π. Então, assim, gente, para quem não lembra lá da função seno, é uma função que ela é limitada. Eu acho que eu até comentei no vídeo anterior sobre funções limitadas, né? Então, ela é limitada. Ela jamais vai passar do 1 positivo e do menos 1 negativo. Menos 1 é negativo, né? Do 1 e do menos 1. Ela sempre vai estar presa entre esses dois, esse intervalo aqui, né? Do y, né? Porque ele fica dando voltas lá no ciclo trigonométrico, e o ciclo trigonométrico, ele é sempre... tem raio 1, né? Então, o máximo que ele vai chegar no mais 1 e o mínimo que ele vai chegar no menos 1. Então, gente, para quem não lembra, o ciclo trigonométrico, eu vou escrever ele aqui. Aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos. Vocês estão escutando minha gatinha chorar? Tadinha. Acho que ela caiu. Então, assim, a gente tem um determinado ângulo, e quando a gente faz esse determinado ângulo correr pelo ciclo trigonométrico, a gente consegue ver a medida do seno nesse intervalozinho aqui. É como se fosse a altura do triângulo, tá? Então, essa medida que bate aqui no seno é a mesma da altura do triângulo formado pelo ângulo. À medida que esse ângulo corre, né, ele atinge seu máximo aqui, e daí ele começa a decrescer de volta, até chegar em 0. Aí ele vai aumentando aqui o de tamanho, né, mas sendo negativo, até chegar no menos 1.
Aí ele vai diminuindo, diminuindo de tamanho, mesmo que seja negativo, e chega no zero. Então, assim, ele vai ficar oscilando. Então, assim, quando ele sai que o ângulo começa em zero, a altura desse triângulo, ela não tem, então ela é uma altura zero. Quando ela chega lá em π sobre 2, que é 90 graus, quando ela chega lá em 90 graus, aqui é zero, gente, é π sobre 2, π, 3π sobre 2, que é o equivalente a 270, e 2π, que equivale a 360 graus. Então, o 0 e o 2π é o mesmo, gente, só que um é como se estivesse lá no início do arco, e o outro é o arco completo, mas o ponto de chegada é o mesmo, né? Só que um tá partindo, o outro tá chegando. Então, lá no 90 graus, ele chega no máximo, que é 1, né? Quando ele chega aqui no π, ele volta a ser 0. Quando ele desce lá no 270, no 3π sobre 2, ele chega no mínimo, que é o menos 1. E quando ele chega no 2π, ele fecha o movimento e volta a ser 0. Então, ele fica uma ondinha assim. Certo? Não ficou tão bonitinho, mas dá pra entender, né? Então, o que o problema nosso pretende calcular, né? Que é a área entre 0 e 2π. Entre 0 e 2π, a gente fica com duas regiões, né? Eu tenho essa região aqui que eu vou chamar de A1. E tem uma outra região aqui para baixo que eu vou chamar de A2, tá? Então, seria a área entre essas duas curvas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver duas integrais. Uma para a parte de cima e outra para a parte de baixo. Na parte de cima, a gente vai utilizar o que a gente já sabe do caso 1, função positiva. No caso 2, a gente vai usar a ideia de que a função, ela é uma função que está abaixo do eixo, então, ela é negativa, a imagem dela é negativa, e como a imagem dela é negativa, eu uso o caso 2 usando o módulo para poder transformar essa região em algo positivo, tá? Então, calculando, vai ficar de 0 até aqui é o ponto onde que ele chega no zero, né, de volta. Então, é o ponto onde inverte, a função deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Então, de π, seno de x dx, mais a integral de π a 2π de seno de x dx. Tá. Integral do seno. A integral do seno, gente, vocês vão olhar na tabela de vocês, é menos cosseno. Menos cosseno de x. Vou calcular isso em 0 e π. Mesma coisa aqui, menos cosseno. Opa, cosseno. Calculado em π e 2π. Beleza. Como que a gente vai fazer, gente? Eu vou fazer aqui do lado, tá? Vou substituir primeiro o π, que é o intervalo de cima, então cosseno de π, menos o de baixo. Como já tem o menos da função, vai ficar menos menos, então vai virar mais cosseno de 0. De novo, menos cosseno de 2π. Menos cosseno de 2π. Pelo teorema, menos da fórmula, com menos da frente aqui, vai virar um mais. Mais cosseno de π. Então, esses dois aqui vai ser a área que a gente está procurando. Vejam que essa parte aqui seria da área 1 e essa parte seria da área 2. Então, esse aqui, área 1 e esse, área 2. Isso daqui é da área 1 e esse aqui com a parte de baixo é da área 2, tá? O que a gente vai lembrar, gente? O cosseno, a gente não olha no eixo do x, a gente olha, ou melhor, não olha no eixo do y, como a gente estava olhando aqui, né? A altura do triângulo. O cosseno a gente vê na parte de baixo aqui do triângulo. É a parte do cateto adjacente.
Então, a gente sempre olha no eixo aqui dos cossenos, que equivale ao eixo do x, tá? Então, a gente vai olhar nessa região. Então, quando for quando for π, ele vai estar nesse comprimento, que seria esse comprimento. Então, aqui seria o máximo para o cosseno, que seria 1. Aí, ele vai diminuindo de tamanho até chegar aqui nessa linha, que dele passa a ser 0. Aí, ele vai ficando um número negativo, até chegar aqui o mínimo, que é o menos 1. E de quando ele começa a descer, o ângulo começa a descer, ele volta para o 0 e volta para o 1. Então, o cosseno, quando ele está exatamente aqui, ele está no mínimo, que é o menos 1. Então, o menos aqui é do próprio da fórmula aqui. Resultado do cosseno de π é menos 1. Resultado do cosseno de 0 Resultado do cosseno de 0 é 1 positivo. Então, o cosseno de 0 é 1. Aqui tem parênteses, gente. Que é o menos, é só para esse cosseno aqui, que é cosseno de π, que é menos 1. Esse outro, ele não tá dentro do... esse menos não faz parte desse, né? Então, fica desse jeito. Uma coisa que a gente esqueceu aqui é o módulo, né? Como eu tô na área 2, então eu tenho que tomar aqui o módulo. Então, mais o módulo disso. Vou até fazer aqui mais forte, pra gente não se confundir com esse risquinho aqui, que esse risco é do limite de integração, tá? Então, aqui também tem um módulo, né? Então, beleza. Mais módulo de menos cosseno. Cosseno de 2π. Cosseno de 2π é bem nessa hora que chega aqui, na verdade, na chegada. Então, se na chegada é o comprimento aqui inteiro até chegar aqui. É o máximo por cosseno, que vale 1. Mais cosseno de π, que é até chegar aqui, que é o valor mínimo do cosseno, que é menos 1. Tá. Fazendo as regrinhas de sinais, menos com menos fica 1 mais 1, mais o que está dentro do módulo. Dentro do módulo, eu tenho menos 1, mais com menos, menos 1. 1 mais 1 é 2, mais módulo de menos 2. Tá, módulo de menos 2. Se eu tenho aqui um número que está negativo dentro, a hora que ele sai do módulo, o módulo, na verdade, ele só serve para tirar o sinal do número. Então, assim, se ele tem um número positivo dentro do módulo, ele sai como ele mesmo. Se eu tenho um número negativo, ele sai positivo, tá? Então, significa que a minha área vale 4 unidades de área, certo? Então, o que resultou aqui? Dessa parte da área 1, chegou em 2. Da parte da área 2, também chegou em 2, só que chegou no 2 negativo, porque estava lá na parte de baixo. Isso também a gente podia ter pensado, uma outra maneira de fazer, a gente poderia ter calculado uma área só, tipo, calculado essa parte que está positiva, e multiplicado por 2, porque a função aqui, ela é simétrica, então, mesmo com a mesma curva que tem lá em cima, é a mesma curva que está aqui embaixo. Então, ela tem a mesma área. Então, a gente poderia fazer só a parte positiva e multiplicar por 2. É claro que nem sempre a função, quando a gente está tratando dela assim, mesmo que a gente faça um gráfico, a gente geralmente faz o esboço, então, nem sempre é fácil de enxergar que as coisas são simétricas e que vai ter áreas equivalentes. Então, assim, quando na dúvida, faz as duas integrais, que nem foi feito aqui. Mas, assim, se vocês, igual a função seno, a função cosseno, todas elas são funções simétricas em relação ao eixo do x ali. Então, a gente poderia usar esse recurso de fazer 1 e multiplicar pela quantidade de vezes que ela aparece, né?
Ainda mais que ela é uma função periódica. Então, digamos que eu quisesse, desse continuidade aqui e fizesse mais ondinhas, né? E precisasse da área de 4, 5 ondinhas. Não precisava fazer 5 integrais. A gente poderia multiplicar pela quantidade de vezes, fazer uma delas, né? E multiplicar pela quantidade de vezes que ela aparece. Certo? Então, esse foi o caso 2. O caso 3... O caso 3 é quando eu tenho duas funções, em que uma função ela é maior que a outra. Então, uma delas, em algum momento, é maior que a outra. Então, veja que não é sempre, tá, gente? A f de x ela é maior que a g de x, mas ela pode ser só em um determinado momento, né? Dentro de um intervalo de integração. Então, lá no intervalo de integração x igual a A e x igual a B, então, dentro desse intervalo, ela tem esse comportamento que uma está sobre a outra, né? Isso quer dizer que eu tenho duas curvas, uma curva e outra curva. Uma é a F e a outra é a G. A F está sobre a G e eu tenho um determinado limite de integração, onde eu consigo determinar uma região entre essas duas curvas. Então, assim, o que eu estava tentando dizer aquela hora é que se eu der continuidade aqui, ó, por exemplo, na função, em algum momento essa questão de ser maior ou menor pode inverter. Então, assim, não importa o que acontece fora dos meus intervalos de integração, não importa o que acontece dentro do meu intervalo de integração, tá? Então, se isso acontecer, como que eu vou fazer para calcular? Eu vou fazer a integral da f menos g. Sempre é maior menos a menor. Dx nos intervalos de integração, tá? Então, essas funções, lembrando que são funções dx, né? Então, utilizando essa ideia, a gente pode resolver o exercício, o exemplo dado lá. Acho que foi dado só um exemplo sobre esse tipo de caso, que é y igual a x quadrado, que é a função do segundo grau elementar, e eu tenho a reta x mais 2, né? Então, função de primeiro grau e função de segundo grau, né? Então, fazendo um esboço aqui do gráfico, né? Então, quando x é 0, a função vale 2 aqui para a reta, né? Vale 2. Quando x é 1, a função vai valer 3. Quando x é menos 1, a função vai valer 1. Aí, eu consigo fazer o desenho aqui já da curva da reta, né? Da reta do nosso problema, né? A parábola. A parábola, ela é a parábola elementar, então ela é centrada aqui no eixo, né? Então, quando x é 0, é 0. Quando x é 1 e menos 1, ela tem esses pontos simétricos aqui no 1. Quando x é 2, ela vai lá pro 4. 2 ao quadrado é 4. Quando é menos 2 é 4 também. E eu tenho a curva aqui da parábola. Beleza. Tá, essas duas curvas, elas determinam essa região aqui entre elas. O que acontece? Tenho dois pontos onde as funções se cruzam. Esses pontos são chamados de pontos de intersecção, tá? São as minhas intersecções, ou interseções, né? É o ponto de intersecção e aqui também é um ponto de intersecção. Então, assim, quando não é dado o XA e o XB, não é informado lá, limitado pela reta tal, e a curva pá, aí vocês têm que determinar quais são esses pontos. Aqui no gráfico, a gente consegue ver que um desses pontos
é o ponto menos 1 para x, e o outro é o ponto 2 para x, né? Que elas se cruzam aqui quando a função é 4 e quando a função é 1 positivo, né? No caso, quando x é menos 1, para os dois casos vai dar 1 positivo, e quando x é 2, nos dois casos vai dar 4 a imagem. Quando a gente não consegue, no gráfico, às vezes a gente não consegue determinar. Por exemplo, se a reta fosse um pouquinho mais inclinadinha e passasse assim entre o meio aqui, já não estaria no 1, estaria próximo do 1 ali, mas já não seria o 1, já seria um número fracionário ou um número infinito. Então, assim, quando não fica claro pelo gráfico quem que é, a gente calcula quem são essas interseções, né? Como que faz para calcular a interseção? Sempre que vocês forem calcular interseções de função, vocês comparam. Tipo, é a hora que as duas funções assumem o mesmo valor. Ou seja, que o y de uma tem que ser igual ao y da outra. Então, quando que isso acontece? Então, é só comparar as duas. Y é igual a y, então isso tem que ser igual a isso. Então, compara as duas coisas. Tá, comparei, o que eu tenho daí? Não saí do lugar, né? Tipo, tenho um x quadrado vezes igual a uma reta, né? Então, assim, como a gente tem que resolver para descobrir quem são esses x. Então, como que a gente vai fazer? Vai isolar o x, isolar a equação no primeiro membro, e a gente chega numa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, se a gente resolver, a gente vai encontrar dois valores que deve chegar no menos 1 e 2, tá? Então, só resolver essa equação por Bhaskara que vocês conseguem chegar nesses valores de interseção, tá? Então, sempre que vocês forem calcular a interseção, é comparar as duas coisas, né? Então, intersecção. Compara os y, que na verdade vocês vão acabar comparando as funções. Comparando as funções, às vezes sai direto e às vezes tem que isolar o x, né? Montando uma equação de segundo grau. Resolvendo, gente, isso aqui rapidinho, para vocês verem como que fica, né? Então, fica x quadrado menos x menos 2 igual a 0, né? Isso. Identifica lá A, B e C da equação do segundo grau. Então, quando não tem nada é 1, menos 1 e menos 2. E substitui lá na fórmula de Bhaskara, né? Para quem não lembra, né? Então, vai ficar menos 1, mais ou menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica C, que é 2, menos 2, por 2 vezes 1. Então, menos com menos, isso aqui vai dar as raízes, né? Então, x vai ser igual a 1 menos 1, menos 1, que é 1 positivo. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos com menos fica mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Dividido por 2. 1 mais ou menos raiz de 9 por 2. Raiz de 9 vale 3. Então, isso aqui é 1 mais ou menos 3 por 2. Daqui eu tenho duas raízes. O x1, que é a parte positiva, e o x2, que é com a parte negativa. 1 mais 3 por 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2, que é 2. 1 menos 3 por 2 é menos 2 por 2, que é igual a menos 1. Ou seja, os dois pontos lá de interseção que a gente tinha encontrado graficamente, tá? Aqui, ó, ponto de interseção 2 e menos 1, ponto de interseção 2 e menos 1, certo? Tá, então, tendo as interseções, a gente consegue fazer o gráfico das funções, né? O gráfico não, a gente consegue fazer o cálculo da integral. Então, a integral seria quem? Seria menos 1 a 2, que seriam os intervalos. Notem que no gráfico, a função maior é essa azul, é a de cima,
Então, é a reta. A reta vale x mais 2. E eu vou colocar o menos descontando a função que está embaixo. A função que está embaixo é a função x², dx. 3 termos, posso quebrar em 3 integrais. Então, menos 1 a 2x dx, mais 2 integral de dx, menos integral de x² dx. Integral de x, x² sobre 2. Integral de dx, x, calculado em menos 1 e 2. E integral de x², x ao cubo sobre 3, calculado em menos 1 e 2. Substituindo os limites de integração, começando sempre pelos maiores, descontando os menores. Vai ficar 2² sobre 2, menos 1² sobre 2. Mais 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 1. Menos 2 ao cubo sobre 3. Menos do teorema com menos da fração, mais menos 1 ao cubo sobre 3. Tá, fazendo as continhas agora, né? 2², 4. 4 por 2, 2. Menos 1 ao quadrado é 1. Com o menos que tá aqui na frente, menos 1. O 2 fica lá embaixo mesmo. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. 2 ao cubo, 8. Menos 8 sobre 3. Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 sobre 3. Então, sempre que a potência é par, o resultado fica positivo. O resultado da potência é positiva. Sempre que o número é ímpar, o resultado da potência é negativa, tá? Somando os termos que a gente tem que são inteiros, né? Então, 2 mais 4 mais 2 dá 8. Menos meio. E aqui a gente pode fazer a continha dos termos que são fracionários com o denominador 3. Vai ficar menos 9 sobre 3. 8 menos meio 9 sobre 3 vai dar 3. Então, traduzindo, isso aqui vai dar 8 menos 3. 8 menos 3 é 5. 5 menos meio. 5 menos meio é 4,5, né, gente? Então, vai ficar 4,5, ou, se vocês quiserem escrever no formato de fração, 9 meios, né? 9 sobre 2 dá 4,5 unidades de área, certo? Então, essa é a forma de resolver quando eu tenho duas frações, uma sobre a outra, né? Então, tem que tomar esse cuidado de sempre usar a função correta para qual delas, né? Qual das funções tá sobre a outra naquele determinado intervalo para poder funcionar corretamente, tá? E é isso, gente. Espero que esses vídeos ajudem vocês nas atividades. Para aula mesmo, eu vou postar esse vídeo e aí a gente vai fazer, eu vou fazer uma aulinha curtinha, só para mostrar para vocês como que faz essas construções no GeoGebra, para quem não tá familiarizado, né? Então, assim, e aí as atividades da semana seria uma referente ao teorema fundamental do cálculo e outra referente a cálculo de área. Então, são os mesmos exercícios que estão no material para a semana 2, tá? Esses exercícios ali, se eu não me engano, são 3 exercícios de cálculo de área e do teorema fundamental do cálculo são mais... Já conto para vocês. É um exercício só que tem algumas integrais para ser calculadas, né? E é isso, gente. Espero que esse material colabore. E bons estudos e nos vemos durante a aula.